Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa obra que até hoje causa muita discussão, mas que é super influente, A Psicologia de Massas do Fascismo, do Wilhelm Reich. Ok, para a gente entender bem essa ideia, vamos seguir um roteiro. Primeiro, a gente vai olhar para o grande mistério que o Reich queria resolver. Depois, vamos, desmontar a teoria psicológica dele, peça por peça, para ver como tudo se encaixa. Então, tudo começa com uma pergunta. Uma pergunta que, olha, tirou o sono de muita gente lá no começo do século XX e que, se a gente para pensar, ainda ecoa bastante hoje em dia. A questão é essa: como é que pode milhões de pessoas darem um apoio ativo, de corpo e alma, a um movimento político que, em muitos casos, ia na contramão dos seus próprios interesses mais básicos? Naquela época, muita gente dizia: é a crise econômica, é a pobreza. Mas para o Reich, essa resposta era curta, faltava alguma coisa. Ele achava que tinha algo bem mais fundo acontecendo, lá dentro da mente das pessoas. Beleza, se não era só a economia, o que era então? É aí que a gente entra no coração da tese psicológica do Reich. E aqui tem um ponto que muda tudo. Para ele, o fascismo não era uma coisa que vinha de fora, de um líder ou de um partido, não. Era algo que brotava de dentro da pessoa comum. E essa coisa que brota de dentro, ele chamou de estrutura de caráter. É ela que é a chave de tudo. Imagina que é tipo o jeitão da pessoa, a forma como ela foi moldada para reagir às coisas desde criança. E é justamente um tipo específico desse jeitão, desse molde, que deixaria alguém mais aberto a discursos autoritários. Percebe a virada? A gente sai daquela ideia de que o fascismo é imposto de cima para baixo e passa a entender que ele pode ser uma expressão que vem de baixo para cima, alimentado por um jeito de ser e de sentir das próprias pessoas. Tá, mas se esse jeito de ser, esse caráter é a raiz do problema, onde é que ele é fabricado? Bom, o Reich aponta o dedo para uma instituição bem central. Para ele, essa grande fábrica de personalidades submissas era a família. Mas não qualquer família. A família tradicional, patriarcal, autoritária. É ali que, segundo ele, se produz o tipo de pessoa que mais tarde vai se encaixar direitinho num estado totalitário. A lógica dele é a seguinte: essa hierarquia rígida dentro de casa ensina a lição mais básica do autoritarismo desde que a pessoa é pequena. É um treinamento, que prepara a criança para o papel que ela vai ter lá na frente na sociedade. O ponto central aqui é que, nessa visão, a família deixa de ser só um espaço privado, pessoal, ela se torna uma ferramenta política. A mais importante, talvez. Uma ferramenta para moldar a gente obediente e que não questiona. Ok, a família é a fábrica. Mas qual é a engrenagem principal que faz essa fábrica funcionar? É aqui que a gente chega na parte talvez mais polêmica e radical do pensamento do Reich. Ele estava convencido de que o grande motor por trás de tudo isso era a repressão sexual, mas não só em adultos, uma repressão sistemática, que começa lá na infância. Tudo começa, segundo ele, quando a curiosidade natural da criança, seus impulsos, são punidos. Isso vai gerando uma ansiedade muito funda, um medo de qualquer coisa que seja espontânea, que venha de dentro. A pessoa aprende a associar o próprio desejo, a própria energia vital, com castigo, com algo errado. E o que acontece no final? A gente tem um indivíduo que não só tem medo de questionar a autoridade externa, mas que aprendeu a reprimir a si mesmo, a própria força interna. Essa comparação aqui resume bem a ideia. De um lado, a repressão criaria o cidadão perfeito para um regime autoritário. Do outro, uma sexualidade saudável e livre seria, na visão dele, a base para formar uma pessoa livre de verdade. Beleza, agora que a gente viu todas as partes, vamos juntar tudo e olhar para a corrente de causa e efeito que o Reich montou. Então, o ponto crucial é esse argumento passo a passo. Ele conecta uma coisa muito íntima, muito pessoal, com um fenômeno político gigante, de massa. É uma ligação direta do que acontece no privado com o que se manifesta na vida pública. A obra do Reich é sem dúvida muito polêmica e cheia de pontos para debate. Mas, independentemente de concordar ou não, ela deixa no ar umas perguntas bem provocadoras, sobre essa ponte entre o que a gente sente na nossa vida particular e o jeito que o mundo da política se organiza.